vida não é fácil. Eu sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí te julgam fracassar, e do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão, e quem sorria com você te deixa jogar tua solidão. É assim, neste mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito, e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar de abater. Mas na lei de Deus, que se exalta é humilhado, e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei, vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. Neste mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito, e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar de abater. Mas na lei de Deus, que se exalta é humilhado, e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei, vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu recebi. O troféu da vitória eu recebi.
Amém. Graças a Deus, né? Boa noite, amados irmãos e irmãs, preciosos do Senhor. No nome de Jesus Cristo, quem tem esse imenso prazer para se comentar é esse ministro, irmão de Cristo, Roberto Santos. Deus abençoe a todos. E mais esta ocasião de hoje, nós cremos que Deus falará ricamente aos nossos corações, quando nós vemos que realmente muitas pessoas não querem deixar Deus falar com ele. Mas para aqueles que amam a palavra do Senhor, para aqueles que têm a mesma natureza de Deus, amam ouvir a voz de Deus, né? Mais uma vez estamos aqui, nesse privilégio que o Senhor nos concedeu, nesta noite, estarmos juntos para ouvir mais um pouco da palavra de Deus. Nós vamos ouvir uma faixa musical, está um pouco atrasado, e hoje nós vamos ouvir uma mensagem, irmãos, intitulada Poder e Transformação. O profeta vai ler Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Aos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e o tema é Poder e Transformação. Mas nós vamos ouvir mais uma faixa musical, e depois nós vamos ouvir, meditar alguma coisa e colocar a mensagem para rodar, tá bom? Deus abençoe. Preste muita atenção na letra desse louvor. Felicidade, uma palavra com tanta emoção, que alguém desesperado procura para alegar seu coração. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar um jeito, achar uma saída. Volta pra casa tão desiludido, achando que tá tudo perdido, mas não sabe que acima de tudo existe solução. Eu também era assim, até que alguém veio a mim e me disse: o que procuras é fácil achar, é só você a ele se entregar. Eu te falo do homem da cruz, seu nome é Jesus. Felicidade, uma palavra com tanta emoção, que alguém desesperado procura para alegar seu coração. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar um jeito, achar uma saída. Volta pra casa tão desiludido, achando que tá tudo perdido, mas não sabe que acima de tudo existe solução. Eu também era assim, até que alguém veio a mim e disse: o que procuras é fácil achar, é só você se entregar. Eu te falo do homem da cruz, seu nome é Jesus. Jesus, felicidade, Jesus, realidade, Jesus,
Felicidade é Jesus. Jesus, felicidade. Jesus, realidade. Jesus, felicidade é Jesus. Felicidade é Jesus. É Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Nós sabemos que felicidade você só se encontra em Jesus Cristo. Você não encontra felicidade em outro lugar, a não ser através do poder de Deus. Mas nós vamos meditar no tema muito tremendo hoje, intitulado Poder de Transformação. Estava pensando aqui, nós não podemos encontrar transformação para nossas vidas em outro lugar, a não ser na palavra de Deus. Amém? Na igreja, às vezes, nós não encontramos, nos amigos não encontramos, nada. Nós só podemos encontrar transformação em Jesus Cristo. Para viver de uma vida de pecado, de orgia, de incredulidade, e voltar à presença de Deus e ser transformado, isso é obra do Espírito Santo. Então você que nos ouve, você que ainda não sente a transformação, é hora de você parar e analisar um pouquinho e ver se você realmente está sendo transformado pelo poder de Deus. Veja os seus apetites, as coisas que você gosta de fazer, o tipo de música que você gosta de ouvir. Então você precisa ver essas coisas para saber se você realmente é transformado por Deus. Agora, a transformação só vem através de um arrependimento e aceitando a Cristo na base da sua palavra. Amém? Fora disso, não há salvação. Jesus Cristo é o único que pode morrer por nós e dar a salvação para cada um de nós. Então não importa a dificuldade, a posição que você se encontra, se você entrar realmente na presença de Deus, abrir o seu coração e deixar Ele transformar a tua vida, Ele vai fazer. E olha que a transformação que Ele faz é tremenda, viu? Não é aquela transformação que a pessoa pensa que às vezes sente arrepio, sente alguma coisa que foi Deus e dá glória a Deus, aleluia, daqui a pouco está pior que quando começou. Mas quando Cristo te transforma, meu irmão, minha irmã, os seus apetites são outros. Você que mentia, não quer mais mentir. Você que roubava, não rouba mais. Você que fazia coisa indevida, não faz mais, porque você foi transformado. Você saiu de uma natureza ruim, caprina, para uma natureza divina, a natureza da palavra de Deus. Então, o poder de transformação. Agora, a palavra de Deus tem esse poder para nós. À medida que nós vamos ouvindo a palavra, à medida que nós vamos aceitando a palavra, nós vamos sendo transformados através dela. Amém? Se a Bíblia diz para nós sermos batizados corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo, se nós apenas temos sido aspergidos ou batizados no batismo trino do Pai, Filho e Espírito Santo, então a Escritura quer que você seja transformado dessas coisas. Porque há aquela maneira que a igreja tenta transformar uma pessoa, mas tem aquela maneira que Deus faz genuinamente, que é uma grande transformação através da água e do Espírito, batizado com fogo do Espírito Santo. Então tem uma transformação que realmente é só Ele que pode dar. Amém? E nós precisamos saber dessas coisas. Inclusive,
nesse tempo que estamos vivendo as últimas horas, e Deus está vendo que a situação cada vez está mais caótica, e Ele está enviando a transformação. Ele enviou para nós uma mensagem a qual nos purifica, a qual nos liberta, a qual nos dá condições para realmente sermos transformados através dessa voz, a sua palavra. Em cada tempo, Deus tem feito isso, meus amados. Nos dias de Noé não foi diferente. Deus tinha transformação, que era a mensagem de Noé. Depois de transformar aqueles que realmente saíram do sentido natural para crer no espiritual e foram abençoados. Amém? É o que Deus está fazendo mais uma vez nessa época. Quando o mundo já está na liga, quando se vê tantas religiões, uma querendo sobressair a outra, todos mais meio de comércio. Vejam só, mas Deus nessa hora está com obra específica, trabalhando no coração eleito, trazendo uma transformação. E ela só deve ser conseguida através de uma rendição completa ao Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós vemos que é dessa maneira. Quando Deus tem enviado o seu profeta, mensageiro, nos trazendo uma transformação. Quer dizer, voltando de nós, outra vez nós, a crer no que é a palavra de Deus. Vocês sabem, meus amados, que durante as eras, grandes coisas aconteceram. Vejam bem, quantos espíritos denominacionais têm entrado durante as eras, têm afastado o evangelho do povo, mas há uma transformação agora no nosso meio. Amém? Trazendo o verdadeiro batismo em nome de Jesus Cristo, trazendo a verdadeira ceia com o asmo e vinho puro, trazendo o verdadeiro cumprimento de ato de lava-pés, conforme está na Escritura Sagrada. Então veja, grandes coisas Deus está fazendo para nós, mas o sistema nacional, o sistema de igreja não consegue ver essas coisas. Ele continua da maneira que estão e vai de mal a pior. Você vai ver a situação que as chamadas igrejas de Deus se encontram hoje, porque eles mesclaram as coisas de Deus com as coisas do mundo. Mas Deus exige que nós nos separamos completamente do mundo, da vaidade, do mundanismo, de tudo aquilo que é fora da vontade de Deus, e possamos estar alinhados com sua palavra. É isso que Ele está fazendo nesta hora, lançando a semente, lançando a voz e colhendo seus últimos frutos. Vocês sabiam disso? Estamos na última era da igreja, então Deus está colhendo também agora seus últimos molhos movidos, seus últimos frutos, né? Ele semeou a sua palavra e agora está colhendo, terminando a colheita. Então a Bíblia diz que a palha será juntada, veja só, e será queimada. O Concílio Mundial de Igreja, o juntamento que está vindo aí, vai unir essas denominações que elas dizem crer em Deus, mas divergentemente elas não concordam com a outra, mas tem que se unir para se levantar contra a fé do povo de Deus, se levantar contra o Espírito de Deus nessa hora. Mas nós cremos que é uma Bíblia sagrada e ela tem cumprimento. Amém? E Deus fará com que o poder dessa palavra vai estar na vida dos verdadeiros filhos, das verdadeiras filhas de Deus, os quais foram escolhidos para ir para Sião, cidade preparada por Deus. Amém? Nós sabemos que muito em breve o fogo dominará essa terra, o fogo dominará essa nação, destruição, catástrofes, a erupção vulcânica vai brotar, e grandes coisas vão acontecer, a Terceira Guerra Mundial e muito mais. Mas o mundo não está percebendo essas coisas. Mas quem entende as coisas de Deus, quem confia em Deus, quem lê, quem para pelo menos para ouvir a voz de Deus, sabe que estamos em perigo. A qualquer momento desse, Deus vai concretizar tudo que já foi prometido pelos seus profetas, né? Seus santos mensageiros. Mas que Deus os abençoe, que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, vocês que sempre estão nos ouvindo, acompanhando os cultos. É hora de despertar, não é hora mais de ficar cocheando dois pensamentos, não é hora de ficar admirando o pregador, admirando o profeta dessa era, que as palavras são boas, são profundas, quando muitos têm sido curados, libertados, mas que nós precisamos entrar véu adentro nisso, que o Espírito Santo dê graça nessa hora, que você possa estar escapando de todas as ataduras religiosas, de todas as opressões religiosas, saindo fora do arraial denominacional, saindo fora do arraial do movimento de igreja. Não importa quão bonito seja ele, mas você tem que sair fora do arraial do homem e entrar dentro do arraial de Cristo, dentro da revelação da sua palavra. É isso que nós precisamos ver.
Enquanto muitos estão bradando, uns bradam aqui, outros bradam ali, tem que estar comigo, tem que estar conosco, tem que estar aqui, e aquilo mais. Mas veja bem, Deus tem uma voz, aleluia. Deus não tem várias vozes, Deus tem uma voz, e ela tem sido ecoada nesta hora. Agora, interpretações tem muito por aí, mas quem é de Deus vai analisar pela Escritura onde está a verdadeira voz de Deus. Bem, a Bíblia diz que todos os espíritos, nesses últimos dias, são adoradores também. O espírito do anticristo, a falsa igreja, ou seja, a falsa vinha, caminha lado a lado com a verdadeira vinha. E também são adoradores, todos são adoradores. Então tem os seus altares, suas ofertas, mas seria, veja, quase impossível enganar o erro. Mas graças a Deus que não é possível, porque eles não têm o 100% da palavra. Ele pode ter o profeta, ele pode ter a mensagem, ele pode ter Bíblia, ter tudo, mas não consegue ir à altura, voar à altura da águia, dentro de toda a revelação que o profeta tem aqui. Então são 99,9%, mas falta 1%, o qual faz a diferença. Mas a noiva de Cristo não está mais olhando rumores, movimentos, acontecimentos, e nem mesmo se baseando em curas e tantas coisas, falar em línguas. A igreja de Cristo está vendo agora, por experiência, o que o Cristo vivo está fazendo no nosso meio, mudando vida, restaurando almas, amém? Dando condições de transformação, aleluia. Quando você é transformado uma vez, sempre você será transformado, né? Aquela transformação vai estar cotidiana na tua vida. Enquanto você viver, você será uma vida transformada, principalmente na parte espiritual. Logicamente que o natural transforma também, ele cura, ele liberta, ele faz tudo isso. Mas a melhor cura para nós é termos a transformação da nossa vida espiritual. Amém? É isso que Deus quer de cada um de nós. Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. Então nós vamos abrir nossas Bíblias aqui na Escritura, né? Que já foi citado os Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, e nós vamos começar aqui essa mensagem, poder de transformação. Tem gente que não gosta de ouvir, mas você precisa ouvir a voz de Deus. Tem gente que gosta muito de ouvir o pregador, é bom, eu também ouço às vezes, né? Eu também prego às vezes. Mas nós precisamos ouvir Deus direto, que não tem manufatura, não tem quebra, não tem ideia humana. Mas o povo não quer pegar as coisas de Deus, quer que fale o homem, mas não quer Deus. No mesmo sistema de Israel estava assim. Fala Moisés conosco, mas não fala a Deus para que não morramos. Mas irmãos, a palavra é viva e eficaz, penetrante, bem profunda, assim como uma espada de 2 gumes que ele corta entrando e corta saindo. Então tem gente que não gosta porque o profeta chama a atenção, ele corta isso, corta aquilo. Mas se você é da noiva, está preparando a sua vida para ir embora, você precisa acatar a voz de Deus, amém? Acatar o profeta de Deus, acatar o que a Bíblia Sagrada diz, acatar o que o verdadeiro homem de Deus diz, se está na palavra, amém? Por que duvidar? Por que não crer se está na palavra, amém? É isso que nós precisamos fazer, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e que o Espírito Santo revele para vocês mais e mais esta palavra poderosa de poder de transformação. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Amém. Romans, a very familiar chapter. I want to take a few verses here, and first 2 or 3 verses, 2 verses I think it is, and read. And in É this, isto tentar explicar isto como melhor eu saiba, pela ajuda do Espírito Santo. Romanos capítulo 12. I beseech you therefore, brethren, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu achei isso tão bonito para este grupo esta manhã, o que vocês de fato fizeram. Agora, e é uma conjunção, pelo que entendo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Isso é o que todos queremos fazer, Amém. não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos-nos pela renovação do nosso entendimento,
para fazer a agradável e perfeita vontade de Deus. Agora que fomos salvos, como somos, e fomos cheios do Espírito Santo, como fomos, agora queremos que o sentimento que houve em Cristo haja em nós, para que possamos nos transformar das coisas naturais da vida e ser trazidos para fazer a perfeita vontade de Deus por transformação do Espírito de Deus por sua palavra. Agora, meu tema é o poder de transformação. Acho que vou deixar minha Bíblia aqui. Agora, costumava ser, anos atrás, quando eu era jovem como esses homens, que eu não tinha de anotar minhas escrituras e coisas tais quando estava estudando. Porém, agora, uma vez que estou ficando velho, ora, eu levo um livrinho comigo. E quando recebo algo, ora, eu o anoto, tenho de colocá-lo na escritura. E costumava ser que eu simplesmente tinha essa linha de escrituras bem aqui na mente, eu simplesmente vinha descendo. Porém, estimados amigos, eu não sou jovem como todos vocês esta manhã. Porém, estou velho e tenho passado por muitas batalhas difíceis, vejam. E o passar por essas difíceis batalhas o traz até onde você está esta manhã. Estão vendo? Deste modo, tenho certeza que vocês entendem isso. Deus me fez passar por isso para que minha vida pudesse abrir um caminho para dizer, isto é isso. Vejam. Então, todos vocês seguem por este caminho. Porém, antes de mim, houve alguém que abriu o caminho para eu. Estão vendo? E nós abrimos o caminho uns para os outros. E como vem, algumas vezes, um velho veterano ficando velho e suas marcas todas sobre ele, e como Paulo certa vez disse, trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Estão vendo? Enquanto Timóteo contemplava aquelas marcas, eu imagino com reverência, conforme ele mencionava ao jovem Timóteo. Agora, transformar. Eu trabalhava para a companhia de serviço público onde tínhamos transformadores para transformar. Agora, a palavra significa em si mesma algo como transformar. Significa algo que foi mudado de uma coisa para outra. E como eu queria falar pelos próximos 45 minutos ou uma hora sobre transformar, eu gostaria de usar este texto. E eu posso vir a dizer algumas coisas aqui que pareçam muito estranhas. E como o irmão Leo tinha acabado de dizer, tome isso e somente o estude um pouquinho. Vejam, somente pensemos nisto por alguns momentos. Ser transformado é ser mudado e feito algo diferente. Como um girino transforma-se de girino em sapo. Veja, em dado momento ele parecia um bagre. Ele nadava para lá e para cá, ele tinha uma cabeça e sua cauda. E em tudo parecia exatamente um bagre. Então, após algum tempo, ele começa a perder, ele perde a cauda. E ele se transforma de uma espécie em outra. Eu acho que é isso que Paulo deve ter tido em mente quando disse transformai-vos pela renovação. Vejamos, deixe-me citar isso corretamente. E não vos conformeis. Você sabe o que é conformar-se. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do vosso entendimento. As coisas que você um dia pensou serem preciosas, deixar isso e transformar-se em alguma outra coisa do que você certa vez era, ao que você é agora. Está vendo? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que todos queremos saber como fazer. Está vendo? Nós estamos aqui, nós o amamos, ele nos salvou, agora queremos saber o que fazer. E estamos tentando dar um pequeno passo esta manhã para nos levarmos um pouquinho mais. Algumas vezes temos de tocar em coisas que você somente espere por alguns, até que vejamos o que vem a ser isso. Agora, em Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós compreendemos que a água, e a Bíblia diz, no princípio lá atrás, que o mundo era sem forma e estava vazio.
Não havia nada além de uma escuridão e caos. E em que horrível condição deve ter estado? Nada senão a profunda escuridão mais além, sem luz, sem nada, e o bater da água. E essa estrela errante girava nas órbitas por lá, em algum lugar. Deve ter sido uma terrível massa de algo perdido, como estava. Não podia encontrar seu caminho. E é isso que nos tornamos ao tornarmos estrelas errantes, longe de Deus, simplesmente sem esperança, sem Deus, somente batendo para lá e para cá nas trevas, não sabendo para onde estamos indo. E Deus tomou esse grande caos de trevas e o transformou em um jardim do Éden, veja, por meio de sua palavra. É assim que somos transformados pela palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, e essa massa de criação ali se aproximou do Sol e começou a girar em torno do Sol. E se tornou o jardim do Éden, porque obedeceu à palavra de Deus. Ela fez a perfeita vontade de Deus, porque foi transformado do caos em um jardim do Éden, pela palavra de Deus. Agora, é para isto que estamos aqui. Essa é a minha mensagem, tem sido o tempo todo. É a palavra de Deus. Precisamos nos firmar nisso, independente das outras coisas que aconteçam. Sempre fique com essa palavra. Sempre examine seus motivos e objetivos, se estão conforme a palavra de Deus. Se não estão, deixe isso de lado, está vendo? Mas se está com a palavra de Deus, e se alinha com a palavra de Deus, então isso, fique firme nisso. Agora, Deus, algumas vezes, do mesmo modo que seu pequeno grupo aqui, esta manhã, Ele não permite que aconteça da noite para o dia. Ele deixa Deus... Nós é que somos os apressados. Deus nunca está com pressa. Ele simplesmente diz que acontecerá. Porque quando Ele diz alguma coisa tende a acontecer, simplesmente vai acontecer. Ele deixa que aconteça em seu devido tempo. Ele deixa os filhos hebreus, aqueles famosos personagens da Escritura, que estavam defendendo que a palavra de Deus era verdadeira. Eles disseram, nosso Deus é que nos pode livrar desse forno de fogo ardente. Contudo, veja, não nos prostraremos perante a imagem, porque isto é contra a palavra. Veja, todavia, se Ele nos matar, Ele nos ressuscitará. Veja, e Ele permitiu que caminhassem até a beira desse grande forno e caíssem nele, antes que parecesse até mesmo ter prestado alguma atenção, como se nem mesmo os estivesse observando. No entanto, Ele está sempre observando. Ele está sempre velando por isso. Agora Deus disse, haja luz. Ele levou 6.000 anos para este Éden vir à existência, e somos ensinados na Escritura, porque um dia sobre a terra é nosso como 1.000 anos com Deus. 1.000 anos sobre a terra são um dia com Deus. Assim, levou 6.000 anos para fazer esta terra e para trazê-la a um Éden. Porém, veja, foi Deus, o grande mestre de toda a inteligência, e ele tinha em sua mente o que queria fazer. Do mesmo modo como quando o homem que construiu esse trailer, quando vocês, irmãos, aqui que projetaram este parque, como iriam fazê-lo, estava na mente de vocês. Vocês continuaram trabalhando até concretizar aquela visão. Foi assim que Deus fez a respeito do mundo. Ele trabalhou, estava em sua mente. E se você notar, veio por evolução, como se ele estivesse aprendendo mais o tempo todo, fazendo algo maior e maior. Porém, veja, ele estava acima de tudo isso e apenas deixou que evoluísse até isso. Veja, tudo que ele começou a trazer sobre a Terra, desde a vida botânica e peixe e assim por diante, progrediu até os pássaros e os animais. E então algo à sua própria imagem, um homem, reparou aí, veja, porque foi até a sua perfeição do que ele queria. E é assim que se começa, como este treino. Poderia se instalar a estrutura e você diz, o que está fazendo? Como vocês, quando todos vocês removeram as primeiras pedras deste canto aqui. O que estão fazendo? Veja, não parecia que ia ser como é agora.
Parece um pequeno ego, porque estava na mente de vocês o que fazer e vocês somente continuaram desenvolvendo. Agora, nós queremos ser transformados nós próprios pela renovação do nosso entendimento. Veja, não o que temos nesta terra, o que vamos esperar nesta terra, mas ao que estamos nos aproximando no mundo que está por vir, transformados pela renovação do nosso entendimento. Agora, 6.000 anos, Deus levou para fazer. E nós vemos em Gênesis 1. Porém, agora nós vemos que nisto Deus tinha um objetivo que ele queria atingir. E assim muitas pessoas, ao ensinar acerca de Gênesis, aqui no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 especialmente, parece que Deus se repete. Ele diz, ele foi em frente, ele disse todas estas coisas que fez. Como ele, haja luz, e haja isto, e que apareça. E não havia nenhuma coisa ainda. Não havia nada. Não havia luz alguma. Aquele velho mundo ainda estava vagueando lá fora, naquela escuridão, coberto de água. Mas veja, ele tinha falado sua palavra, e então isso foi quando ele estava falando. Agora notamos aqui em Gênesis 1 que ele disse, e ele formou o homem à sua própria imagem, à sua própria semelhança, a imagem de Deus o fez, ele fez, macho e fêmea. Veja, ele estava fazendo o homem, e ele somente falou a palavra. Então verificamos depois que seus muitos dias tinham passado, talvez centenas e centenas de anos, ainda não havia homem para lavrar o solo. Ninguém para lavrar o solo. De modo que, então, Deus formou o homem do pó da terra. Veja, ele tinha falado a palavra, e então a palavra teve de acontecer. Agora, quando ele disse, haja luz, talvez tenha havido centenas de anos, talvez 800 anos, antes que houvesse luz. Mas aconteceu porque Deus disse assim. E Deus terá uma igreja, não importa por quantas idades de trevas passemos e o que mais seja. Ele terá uma igreja sem mancha nem ruga, quer sejamos parte disso ou não. Porque ele já disse que ia suceder. Estará ali. E ele ordenou para transformar isto na vida das plantas, em toda a vida que ele produziu. Ele disse estas palavras como, haja uma palmeira, e haja um carvalho, haja um pinheiro. Veja no deserto onde vivemos aqui em Tucson, ali há cacto saltador, todos os tipos de cactos. Apenas a 30 minutos ali está pinheiro de Sherman, em cima da montanha. Agora, este cacto não crescerá ali em cima, e tampouco este pinheiro de Sherman crescerá aqui embaixo. Agora, onde estava a inteligência que plantou a semente? Veja, elas tiveram de vir de algum lugar. Foi a palavra de Deus. Haja e ouve. Agora verificamos tudo isso, depois que ele o tinha feito, transformando-o em sua espécie e sua vida, e foi tudo introduzido pela palavra de Deus, o Criador. Tudo isso, nós verificamos que tudo isso culminou em um quartel-general chamado Jardim do Éden. E Deus colocou seu filho e a noiva de seu filho sobre tudo isso. Está vendo? Esta grande criação, veja, ele tinha uma razão para isso. Ele fez tudo tão bonito. Ele fez as flores e a vida e os pássaros. Não havia morte, nem pecado, nem tristeza, nem enfermidade. E então toda esta grande coisa culminou em um grande quartel-general, o qual foi o Jardim do Éden. E ali ele colocou seu filho Adão e a noiva de Adão, esposa. Agora você poderia dizer, era sua esposa, potencialmente era sua esposa, mas ele nunca tinha, na realidade, ainda não havia chegado a ser sua esposa. Como na Escritura, nós verificamos onde disse, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Está vendo? Agora tornou-se sua esposa quando ele fez a promessa de se casar com ela, ou de que a teria. Porém, ainda assim, não era sua esposa ainda, porque ele nunca a tinha conhecido como esposa. Portanto, foi assim aqui a razão porque eu disse o Filho de Deus e sua noiva. Adão nunca tinha conhecido sua esposa como esposa, mas ainda assim era sua esposa potencialmente. Do mesmo modo que a igreja agora e Cristo. Agora, então, tudo podia descansar, porque todas as boas sementes da palavra de Deus que ele tinha falado tinham produzido conforme sua espécie.
Amém. A terra apareceu, houve luz. Houve luz quando ele permitiu que o sol brilhasse. Agora, por que ele fez o sol brilhar? Ele tinha em sua mente, veja, que se o sol não brilhasse, as flores não cresceriam, que ele falou para que existissem. Ele faz tudo para cumprir seu objetivo, seja qual for. Como uma árvore, ela dá certa abelota ou dá maçã. Ele faz o fruto do jardim e assim por diante. É tudo por sua deliberação. Amém. E tudo tinha de acontecer, e ele o tinha falado. Agora, a única coisa que ele tinha de fazer, após ter falado, melhor dizendo, ele podia ir descansar, porque ele o tinha falado, e tudo tinha de acontecer, porque ele o tinha falado. Não sei por quanto teria de passar antes de acontecer, por quantas rejeições e o que mais seja. Porém, tinha de acontecer, porque ele disse que ia acontecer. Ele o tinha falado. É a mesma coisa acerca de ter uma igreja aqui na terra nos últimos dias. Ele terá uma noiva. Mesmo destas pedras, ele pode suscitar filhos a Abraão. Verdade. Se nós não o seguirmos, ele conseguirá alguém que o seguirá. Aleluia. Ele a terá, porque ele já falou isso. Verdade. O que quer que ele diga, tem de ser dessa maneira. Não pode mudar. Tem de sair dessa maneira, porque ele disse que sairia. Amém. E toda essa grande coisa que ele sabia que aconteceria depois que ele a tinha falado, ele pôde descansar. Tudo sob controle. Sua semente era sua palavra, e sua palavra é uma semente. Jesus disse que era. E tudo estaria bem, porque ele tinha dito para produzir conforme sua espécie, transformando somente conforme sua espécie. Veja, sua palavra tinha de ser conforme sua espécie. Se ele disse uma palmeira, ele não quis dizer uma palmeira e um carvalho misturados. Ele quis dizer uma palmeira aqui e um carvalho aqui. Tudo posicionalmente em seu lugar. Oh, se pudéssemos somente aprender isso. De que parte da palavra somos? Nós devemos tomar nosso lugar, qualquer que seja. Eu me lembro de uma irmãzinha aqui na cadeira de rodas, certa vez. Quantas orações sinceras foram feitas sobre isso? Então nós não compreendemos, de modo que somente encomendamos isso a Deus. E com ela é uma flor aqui entre vocês, com sua amabilidade e tudo mais, ao ver que podemos nos levantar e caminhar, como ela desejaria fazer isso, mas ainda assim ela é amável exatamente da maneira como está sentada. Eu sempre me sinto inspirado ao observar a pequena dama, veja, porque todos cremos em cura. Temos visto Deus operar milagres muito além disso, veja. E ela sabe disso também, veja. Mas ela está disposta a tomar o seu lugar. Veja, o que quer que seja, isso é o que queremos. E eu creio que foi Davi que disse, preferiria ser um capacho na casa do Senhor, a habitar nas tendas com o ímpio. Veja, não importa o que seja, tomar o seu lugar. Algumas vezes você tem que se separar de tudo que lhe é precioso na terra, para tomar a sua posição, a qual Deus o tem chamado. Amém. Tenho certeza de que você consegue ler entre as linhas o que eu estou dizendo. Está vendo? Algumas vezes as pessoas mais queridas na terra, você tem de se despedir delas, somente tome sua posição em Cristo, onde Deus o chamou. Está vendo? Porém, o que Deus está fazendo? Transformando-o do que você era. Talvez uma filha ou um filho, ou o que seja, de uma amável família, algumas vezes, ele o coloca em algum outro lugar. Porque é a sua maneira de fazê-lo, veja, pela renovação do seu entendimento para obedecer à palavra de Deus, independente de qual seja o custo. Está vendo? Estas coisas não chamou, nossa redenção não foi uma coisa barata. Foi o Filho de Deus que teve de morrer por nós, está vendo? Não é coisas de valor, custam um alto preço. Trazer esta mensagem não foi fácil, está vendo? Não é. Eu tive de deixar tudo que me era precioso, até mesmo o meu próprio povo, todos. Porém, você vê que o valor disto é fazer a vontade de Deus. E para fazer isso, sabendo que há algo em mim, quando costumavam dizer, bem, eles iam pôr-me para fora, pensavam que eu tinha perdido a mente. Batizando em nome de Jesus Cristo, contrário à igreja, e todas estas coisas, diziam, ele está louco. Porém, veja, não importa o que diziam, há algo que tem que ser feito.
E Deus simplesmente toma uma pessoa, coloca em sua mão e diz, faz isto, e você faz. Que preço deve ter custado ao apóstolo São Paulo, instruído sob Gamaliel, o maior professor do dia, e vieram exatamente a coisa que ele considerava heresia. As coisas que ele pensava ser as piores que podiam ter acontecido à igreja. Ele justamente se aproxima e se torna um participante disto. Uma coisa estranha. E como Deus opera de maneiras maravilhosas, de estranhas, esquisitas maneiras, para realizar suas maravilhas. Quando Deus falou, ele sabia que sua palavra era uma semente. E ela produziria conforme sua espécie. Agora, ela foi ordenada a produzir somente conforme sua espécie, e ela sempre fará isso se o homem não interferir nela. E assim deveria a Igreja de Deus e tudo mais produzir conforme a espécie que foi no princípio, se os teólogos não tivessem interferido nessa palavra, tentando colocá-la em algum outro lugar ou alguma outra coisa. Deus a falou, e não importa o quanto possam, tentem contaminá-la, interferir nela e coisas tais, ela produzirá conforme sua espécie. Não há simplesmente nada que a possa parar. Espero não dar a impressão de que estou gritando com vocês. Está muito alto. E vejamos agora, encontramos tudo em ordem. Deus falou e disse, haja um Éden, haja belas flores, haja meu filho, a minha própria imagem. Encontre-se ali no jardim do Éden e que sua noiva se encontre a seu lado. Oh, quão formoso que foi isso! E o pai, ele era pai, veja, de modo que ali vieram surgindo seus próprios filhos. E ele fez um paraíso para eles. Deus ama fazer coisas para seus filhos. Não se recordam como vocês, mães, e não importa de que modo, se tivessem de racionar a mesa, se Júnior necessitasse de um bom par de sapatos que desejasse, vocês o fariam, vejam. O que quer que fosse para fazer algo por seus filhos. Pai, como você trabalhava com um pouco mais de esforço para comprar algo para os filhos, está vendo? Bem, isso somente mostra que nós estamos bem aqui embaixo, pais. Ele é o pai em mais alto grau, veja, e quanto mais. Não admira que o apóstolo Paulo tenha dito o que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e não subiu ao coração do homem. É o que Deus armazenou para os que o amam. Nós simplesmente não conseguimos imaginar, e nossa mente não está qualificada a pensar na correta direção do que Deus tem armazenado em nós que o amamos. Veja, eu posso imaginar o que será, eu posso pensar o que será, porém minha mente não é capaz de pensar quão grande é. Está além disso. Poderia você imaginar o que o céu será quando todos estivermos lá, jovens e sem pecado? E não, que formoso lugar. Porém, veja, está além disso. Veja, nós nem mesmo pode subir ao coração do homem o que Deus entesourou para eles. Ele falou e será assim. Agora, depois de todo esse famoso esquema que ele tinha ali, eu não quero dizer isto nessa palavra, esquema, porém, de certo modo, como não chamam as mães antes do advento da criança, não chamam isto de enxoval? Elas aprontam todas as botinhas e tudo mais, você sabe, somente para a chegada desta porçãozinha de amor que Deus está enviando, providenciando isso. Ao caminhar em uma estrada tão distante, muitas vezes no caminho começo até mesmo chorar, mas de repente eu escuto uma voz para
vida. Depois que aceitei o libertador em minha vida, agora eu tenho certeza, não estou sozinho, entrou no meu caminho, Jesus Cristo a vida. Ao caminhar em uma estrada muito distante, muitas vezes no caminho começo até mesmo chorar, mas de repente eu escuto uma voz para mim assim dizendo: filho querido, preciso de você. Vida, eu tenho vida. Depois que aceitei o libertador em minha vida, agora eu tenho certeza, não estou sozinho, entrou no meu caminho, Jesus Cristo a vida. Amém. Graças a Deus, né? Romanos capítulo 8, o versículo 1 diz assim para nós: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, nenhuma condenação há para o povo de Deus, quando você realmente está convicto que Ele é seu Deus, Ele é o seu Criador, Ele é seu curador, é Ele que morreu na cruz para te salvar. Nenhuma condenação há, mas você tem que aceitar isso, amém? Toda pessoa que aceita Deus, Ele tem proteção divina, Ele tem cuidados paternais, Ele é uma pessoa abençoada por Deus, porque Ele realmente fez uma decisão e tem que se esforçar para fazer a decisão. O mundo não quer isso. O mundo sempre empurra você para cá, empurra para lá, né? E tardando para que você não possa ver as coisas de Deus. Mas se você é filho de Deus, se você é uma filha de Deus, mais cedo ou mais tarde, Deus vai encontrar com você. Custe custar, aconteça o que acontecer, mesmo pode ser em cima de uma mesa de cirurgia, pode ser um leito de hospital, em que a pessoa às vezes não tem tempo para Deus, lá tem que olhar para cima, né, para pensar um pouco na vida. Então Deus sabe melhor como fazer todas as coisas. Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo prossiga a vos abençoar. Amém? Temos algumas pessoas na conexão, temos pedido de oração. Aqui temos Tatiana Norberto, família, Daniel Santos, Paula Martins, família, Isabel, Maria Isabel André Dantas, Elisiane Silveira Dias. Temos também Anderson, também temos Mateus Jesus, tá bom? Deus abençoe, que o Espírito Santo prossiga nos ajudar. Se tem alguém enfermo, doente nessa hora e crê na oração, nós vamos orar aqui também pelo irmãozinho Israel, que precisa de oração, tá bom? Se você está aí e precisa de oração, creia de coração. Incline sua cabeça junto comigo, feche seus olhos, levante uma de suas mãos e peça a Deus. Soberano Deus, Pai de bondade e glória, eu sei que para tu operar não tem lugar, não tem hora. Ó Deus, o Senhor sempre tem disponibilidade para os seus filhos, a qualquer hora, a qualquer tempo, Senhor. E nesta noite, nós colocamos esse irmãozinho Israel em tuas mãos, pedindo que o Senhor abençoe, cure e liberte. Seja o que for que ele precisa, conceda-lhe agora, no nome de Jesus Cristo. Assim como algum irmão, alguma irmã que você está precisando, eu levanto minha mão também para o deles, Pai. Que o Senhor abençoe, cura, liberte, solucione os problemas. Pai, todo demônio de enfermidade, tentações, mantenha-se afastado do meu irmão, da minha irmã. Senhor, no nome de Jesus Cristo, coloque todas as tuas mãos,
que eles sejam abençoados por Ti, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus os abençoe. Amanhã, Deus permitiu, já quero convidar a vós todos para estarmos conosco a partir das 7h30, né, pelo YouTube, talvez pelo Facebook. Pelo Facebook, talvez pelo YouTube, né, melhor dizendo. E nós vamos continuar a mensagem, estamos ouvindo, uma mensagem muito gostosa, e creio que o Espírito Santo vai nos abençoar mais e mais, tá bom? Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Vamos deixando aqui, finalizando com mais um louvor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pelo carinho e dedicação, que Deus vos recompense. Deus dê paz, meu irmão. Deus dê saúde para você, minha irmã. Deus dá condições espirituais para você estar despertando nessa hora para o mover dele, para o poder dele, para a graça enviada, tá bom? Deus abençoe, fique com todo na paz do nosso Senhor e Salvador bendito Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. De Cesareia um navio adramitido partiu levando uma grande tribulação. A velha Roma era o seu final destino, onde seriam encerrados na prisão. Mas entre tantos prisioneiros existia alguém marcado pelo sofrimento e dor. Não era Jonas a fugir de Deus agora, mas era Paulo, prisioneiro do Senhor. Vai, cala em fome, vai quebrando as tuas matas. Só Deus quem sabe que tu levas estas águas. Tão ultimamente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprir a tua sorte. Um prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo Evangelho poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe também, Marcelo, para a proteção de Deus te recompense, te ajude, irmão. Em nome de Jesus. Por longos meses de viagem perigosa, 40 dias de espessa escuridão. Por várias vezes lhe fugiu toda a esperança, estarrecidos pela fúria do tufão. Somente aquele missionário confortava, porque Jesus lhe apareceu dizendo assim: Paulo, não temas, que aqui estou convosco, também em Roma testificarás de mim. Vai, cala em fome, vai quebrando as tuas magas. Só Deus quem sabe que tu levas estas águas. Tão ultimamente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprir a tua sorte. Um prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo Evangelho poderoso de Jesus. Qual um soldado valoroso na batalha, Paulo de Tarso segue firme sem temer. Nem a serpente venenosa lá de Malta pôde fazer o grande herói retroceder. Amém. É guerra santa contra os deuses da mentira. Tufões e mares não respiram mais temor. Vai sitiar as fortalezas do pecado.
com a espada invencível do Senhor. Vai, cada em fome, vai quebrando as tuas matas. Só Deus quem sabe que tu levas estas águas. Tão ultimamente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprir com a tua sorte. Um prisioneiro a romper trilhões da morte. Pelo Evangelho poderoso de Jesus.